Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo referente à atividade 2 da segunda série, que foi postada no dia 31/3, com o tema Cálculo de variação de entalpia. Antes de começar o tema dessa aula especificamente, vamos relembrar um pouquinho do que a gente estudou na aula anterior, que foi em relação à entalpia, a variação de entalpia e identificar se a reação ela é exotérmica ou endotérmica. Então, eu teria uma quantidade de calor que poderia ser absorvida ou liberada, e através disso eu conseguiria identificar se eu tive um processo exotérmico ou um processo endotérmico. Quando eu falo de entalpia, entalpia de uma só substância, não se sabe como determinar essa quantidade de energia, que é essa entalpia de uma só substância. Eu tenho que levar em consideração que a entalpia, a variação dessa entalpia de uma reação, ela vai depender da temperatura, vai depender da pressão, vai depender do estado físico, de vários outros fatores. E por isso, para que eu consiga determinar a entalpia de uma substância, foi criado um referencial para fazermos algumas comparações, que é chamado de entalpia padrão. Para essa entalpia padrão, foi estabelecido que todas essas substâncias deveriam estar nas mesmas condições, que nós chamamos de condição padrão. Por isso que aqui está estado padrão 1 bar e 298,15 kelvins. Esse seria o nosso estado padrão. E esse H com o zero em cima, nós chamamos de entalpia padrão de uma certa substância. Para isso, então, foi estabelecido que toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Então, ok, lembrem bastante disso, porque é um ponto importante para na hora de fazer questões, aí para quando você se deparar com substâncias simples. Bom, então eu tenho primeiro, para começar, os nossos cálculos de entalpia, a entalpia de formação. Essa entalpia de formação seria o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples, que estivessem no estado padrão com entalpia igual a zero. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de entalpias de formação, de reações de formações. Eu tenho, por exemplo, a água líquida. Eu tenho no início, nos meus reagentes ali, duas substâncias simples, um gás hidrogênio e o gás oxigênio, que juntos, numa proporção correta, formam H2O, que é a nossa água líquida. Essa entalpia, a variação de entalpia para essa reação acontecer, ou seja, essa reação de formação da água, tem variação de entalpia menos 296 kJ por mol. Outro exemplo é a formação de ácido sulfúrico. Eu tenho H2 mais S mais O2, que forma H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. Então, essa é mais uma reação de formação, onde eu tenho substâncias simples formando uma nova substância, que é uma substância composta, Então, aí a variação de entalpia, menos 813,8. Bom, nós sabemos que a variação de entalpia, para eu descobrir a variação de entalpia, eu preciso pegar a soma da entalpia dos meus produtos e diminuir pela soma da entalpia dos reagentes. Considerando essa reação abaixo aí, eu tenho C-grafite mais O2, que forma CO2, com a variação de entalpia menos 394. Se eu pegar e tentar calcular ali a entalpia de cada um dos meus produtos, para achar a variação de entalpia, eu teria que usar a fórmula lá de cima. A variação de entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Eu tenho como produto somente o CO2. Por isso que somente tem lá HCl2. Como reagente, então, negativo, reagente, a soma da entalpia dos reagentes, HC mais H2. Eu sei que a entalpia de uma substância simples é zero, por isso ali, na hora de substituir os valores da entalpia de C-grafite e O2,
eu coloquei no zero. Bom, então eu chego à conclusão de que a variação de entalpia para essa reação vai ser igual à entalpia do CO2 somente. Substituindo, então, eu tenho que a entalpia de CO2 é igual a menos 394 kJ. Escrevendo de uma forma melhor, então tá aí o nosso resultado. Com isso, eu chego à conclusão de que a entalpia de formação vai ser igual à entalpia da substância. Por quê? Quando eu tenho uma reação de formação, eu tenho duas substâncias simples que têm entalpia zero, que formam uma nova substância. Então, por isso, a entalpia de formação vai ser exatamente igual à entalpia da substância. Bom, trouxe aqui um exemplo de determinação da entalpia de formação de uma substância a partir de uma equação termoquímica. Então, nós temos aqui CaCO3, que forma CaO mais CO2. A variação de entalpia dessa reação é mais 177,5 kJ por mol. Bom, tem também a tabela de entalpia padrão, onde que tem a entalpia do CaO, a entalpia do CO2 e a entalpia do CaCO3. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar é que a variação de entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Então, substituindo, então aí fica a variação de entalpia é igual à entalpia de CaO mais a entalpia de CO2, e aí eu coloquei as chaves para separar no meu cálculo, menos a soma da entalpia dos reagentes, que o único reagente é o CaCO3. Substituindo os valores que eu tenho, eu chego nesse resultado, onde que o único valor que vai estar faltando é a entalpia do CaCO3, que é o que a questão quer que eu descubra. Calculando, então, bonitinho aí, efetuando todos os cálculos, eu chego à conclusão de que a entalpia do CaCO3 é igual a menos 207 kJ por mol. Bom, falando então um pouquinho de entalpia de combustão. A entalpia de combustão ela é a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Quando eu falo de combustão, eu preciso lembrar que para que eu tenha uma reação de combustão, eu preciso de uma substância que vai ser o meu combustível, que vai reagir com o oxigênio, que é o meu comburente, e isso vai formar uma reação que é isotérmica, onde a variação ela é negativa. Então, eu tenho sempre um combustível e um comburente, que o meu comburente é sempre o O2. Então, vamos lá. Alguns exemplos aí de reações de combustão. Combustão completa do H2. Então, eu tenho H2 mais O2, que é o meu comburente, como mostra aqui, que forma H2O. Então, a variação de entalpia negativa, porque é uma reação de combustão, é uma reação exotérmica. Eu tenho, então, a entalpia de combustão do H2 menos 286. Outro exemplo, a combustão completa do álcool etílico, com variação de entalpia menos 1.368 kJ por mol. Ok. Então, para vocês terem aí em mente, a variação de entalpia na combustão, ela também pode ser denominada de entalpia de combustão, ou então variação de entalpia de combustão, dessa forma resumida, ou ser chamada de calor de combustão, ou entalpia padrão de combustão. Bom, vou resolver agora alguns exercícios, né, para resolver os exercícios ali da lista de exercícios de vocês. Então, primeira questão, vamos lá, questão 1. A questão 1 pediu o seguinte: considere as equações termoquímicas e indique a variação de entalpia do CS2 na letra A e do NaClO3 na letra B. Então, vamos aqui resolver essas questões. Bom, o primeiro ponto que eu preciso lembrar aqui é que ele não me deu a entalpia de cada um dos meus produtos e reagentes.
E aí eu vou chegar num ponto e tá faltando informação, não tem tabela ali de informação. Mas o que eu posso lembrar e identificar nessa reação? Que eu tenho aqui duas substâncias simples, o C e o S, carbono e enxofre. Eles são substâncias simples. Se são substâncias simples, a entalpia deles é zero. Se a entalpia é zero, então fica fácil agora. Então vamos lá. Eu sei que para calcular a variação de entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Meu produto, o único produto que eu tenho aqui é o CS2. Então, a variação de entalpia para essa reação vai ser exatamente da H somente o CS2, porque esses dois valores aqui do meu reagente é igual a zero. Então, se é igual a zero, eu nem preciso colocar, então vai ser só CS2. Como a variação de entalpia, substituindo aqui na minha reação, é mais 79,6, esse valor vai ser exatamente a entalpia do meu produto, que é o CS2. Tranquilo? E aqui mais um exemplo de uma reação de formação. Eu tenho duas substâncias simples que estão formando uma nova substância. Para a próxima letra, letra B, eu tenho a mesma coisa. Vejam só, aqui o Na é uma substância simples, Cl2 é simples e o O2. Se todos esses são simples, é porque a entalpia ela é igual a zero. Com isso, chega à mesma conclusão. Variação de entalpia vai ser exatamente igual à entalpia do NaClO3. Entalpia de NaClO3 é igual a menos 359 kJ por mol. Ah, na letra A eu esqueci de colocar isso, quilojoules por mol. É muito importante lembrar aí das unidades de medida nos exercícios. Então, vamos aqui para a questão 2. Questão 2 diz assim: considere a seguinte reação. 6C mais 3H2, que forma C6H6. Determine a entalpia. Ele deu a entalpia de formação, né, do C6H6 e está pedindo a entalpia do benzeno. Então, vamos lá. Bom, é praticamente a mesma coisa que nós fizemos. Ele parece que está faltando informação, só que na verdade é porque eu preciso lembrar que eu tenho aqui substância simples, que tem entalpia igual a zero. Com isso, fica bem mais tranquilo. Eu sei que a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Eu tenho que a variação de entalpia é mais 83, que vai ser igual a entalpia, a soma da entalpia dos meus reagentes é zero, então vai ser somente a entalpia do meu produto, que é o C6H6. Então, eu tenho aqui que a entalpia de C6H6 é igual a mais 83 kJ por mol. Tranquilo? Então, vamos então agora para a questão 3. Questão 3. Considere a reação de cloração do metano. CH4 mais 3Cl2, que forma CHCl3 mais 3HCl. E ele me deu aí como dados a entalpia padrão de formação em kJ por mol a 25 graus Celsius do CH4, CHCl3, HCl, e ele pede para calcular o valor da variação de entalpia do processo. Então, aqui. Já transferi as informações aqui para a folha.
Então, fica fácil agora a gente calcular. Então, eu tenho que descobrir a variação de entalpia, mas antes lembrando que entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Tem um detalhe que a gente vai perceber aqui, que eu tenho a entalpia do CH4, do CHCl3, do HCl, só que falta a entalpia desse aqui. Por que falta a entalpia desse aqui? Isso aí é substância simples. Se é substância simples, a entalpia é igual a zero. Ok, então vamos lá substituir aqui na fórmula da variação de entalpia. Então, eu tenho que variação de entalpia vai ser igual à soma dos meus produtos, da entalpia dos produtos. Lembrando que eu multiplico esse valor da entalpia pelo coeficiente estequiométrico que eu tenho aqui. Então, produto é entalpia de CHCl3 mais 3 vezes a entalpia de HCl. Ok, esse é são os meus produtos. Então, menos a entalpia, a soma da entalpia dos meus reagentes. Só que reagente, eu só vou anotar esse aqui. Por quê? Porque isso aqui é zero, então nem preciso nem colocar aqui na minha fórmula. Vou colocar só para você lembrar que vai dar zero. Então, CH4 mais 3 vezes entalpia de Cl2. Colocando aqui já, isso aqui é zero, e os outros valores eu vou substituir na fórmula, de acordo com a minha tabelinha aí. Então, entalpia de CHCl3 é menos 134,5, mais 3 vezes a entalpia de HCl, que é menos 92,3, menos. Então, eu tenho aqui, então, somente a entalpia do CH4. Vou colocar entre parênteses, menos 74,8. Ok. Então, primeiro eu tenho que calcular esse valor aqui, que, repetir aqui, menos 134,5. 3 vezes menos 92,3 dá menos 276. Como eu tenho positivo na frente, fica negativo, menos 276,9. E aqui, negativo com negativo, positivo. Bom, agora eu efetuo esse cálculo aí, somando tudo isso, chego ao valor de menos 336,6, é um 6 kJ por mol. Tranquilo? Vou colocar até uma carinha feliz aqui. Bom, para isso, você só tem que lembrar o seguinte: substância simples, a entalpia é zero. E quando eu tenho valores diferentes de 1 no meu coeficiente estequiométrico, que são esses números que vêm antes das minhas substâncias, que nós vamos estudar com mais calma sobre o balanceamento, né, esses coeficientes estequiométricos, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia pela quantidade que eu tenho ali, que é a quantidade de mols daquela substância que eu tenho. Então, vamos então para a questão 4. Questão 4. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos num processo denominado de aluminotermia, conforme mostra a equação química. 8Al mais 3Mn3O4, que forma 4Al2O3, mais 9Mn. E aí me deram aí uma tabela que mostra a entalpia, né, para o Al2O3 e o Mn3O4. Segundo a equação acima e as informações contidas na tabela, calcule a variação de entalpia. Então, vamos lá. Variação de entalpia, então, calculando a variação de entalpia para essa reação. O que eu preciso? Primeiro,
lembrar que ele não me deu a entalpia de todas as substâncias. Por que ele não me deu a entalpia de todas as substâncias? Isso a gente já sabe, né? Aqui, substância simples, a entalpia é zero. Muito bem, aí quem falou que é zero. Então, vamos lá. Cálculo da variação de entalpia é igual a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Então, variação de entalpia. Vamos escrever passo a passo aqui. Primeiro, quem é o meu primeiro produto? Vou colocar aqui 4 vezes a entalpia de Al2O3 mais, vou repetir, né, para não gerar dúvidas, mais 9 vezes a entalpia de Mn, que são os meus produtos, menos a entalpia dos meus reagentes. 8 vezes entalpia de Al, mais 3 vezes a entalpia de Mn3O4. Ok, como a gente já sabe, isso aqui é zero e isso aqui é zero, como a gente já anotou aqui em cima. Então, agora, vamos só organizar aqui melhor e substituir já os valores. Então, eu tenho aqui 4 vezes a entalpia de AlO3 dá menos 1.667,8. Aqui é zero, então nem vou anotar. Menos 3 vezes a entalpia do Mn3O4, que é menos 1.385,3. Ok, 4 vezes menos 1.667,8 me dá o valor de menos 6.671,2. Aqui, 3 vezes menos 1.385,3 me dá um valor de menos 4.155,9. Ok, só repetir aqui para organizar o nosso cálculo. Menos com menos dá mais, então mais 4.155,9. Somando tudo isso, eu tenho que a variação de entalpia é menos 2.515,3. E a unidade de medida, a questão não me deu, então vou parar aqui porque provavelmente é quilojoule por mol, mas a minha questão não me deu a unidade de medida, então vou parar por aqui. Ok, questão 5, para finalizar então. Resolvi a questão e não mostrei para vocês. Bom, tá toda aí resolvida. A imagem da questão resolvida, né? Esqueci de mudar ali. Mas então, primeiro eu identifiquei quem são as minhas substâncias simples, né? Indiquei que a entalpia é zero. Coloquei aqui os meus valores, substituindo, considerando que eu preciso multiplicar o coeficiente estoquiométrico pela entalpia de cada substância. Então, eu tenho aqui como meu produto 4 vezes a L2O3, por isso que eu coloquei um 4 aqui. Tá um pouquinho apagado, mas dá para ver que 9 vezes a entalpia do Mn. Aqui, 8 vezes a entalpia do Al, 3 vezes a entalpia do MnO3, levando em consideração aos coeficientes estequiométricos aqui da minha reação. Com isso, eu fiz substituição dos valores da tabelinha que eu tinha. Só não tenho na tabela o valor do Mn e do Al porque a entalpia é igual a zero. Então, chegamos no resultado aqui, mais um resultado feliz de cálculo de variação de entalpia. Bom, para fechar então, questão 5, para encerrar, que ela pede o seguinte: calcule o valor da entalpia de combustão de um mol do benzeno, sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a mais 49 kJ por mol, que o CO2 gasoso apresenta
menos 394 kJ por mol e que o valor da água líquida é menos 286 kJ por mol. Então, ele me deu aí a reação. Então, vamos aqui para o caderno. Já anotei todas as informações que eu preciso. Com isso, agora, só falta a gente resolver. Bom, tenho as informações de todos, menos do O2. Por que não tem do O2? Porque a entalpia dele é zero. Ele é uma substância simples e a entalpia é zero. Então, vamos lá. Variação de entalpia dessa reação vai ser a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Então, vamos aqui escrever ela bonitinha. Então, produto 6 vezes entalpia de CO2. 6, porque o 6 é o meu coeficiente estequiométrico do CO2, me diz quantos mols de CO2 eu tenho, mais 3 vezes a entalpia de H2O, menos a soma da entalpia dos meus reagentes. Então, reagente, eu não tenho nada na frente, quer dizer que é só um, então não preciso multiplicar. Entalpia de C6H6, mas eu vou só anotar aqui, como eu fiz nos outros exemplos, para a gente não esquecer a entalpia do O2 aqui. Como nós sabemos, esse valor aqui é zero. Então, agora, substituindo os valores da tabela que ele me deu. Então, fica 6 vezes entalpia de CO2, que é menos 394, mais 3 vezes a entalpia de H2O, que é menos 286, menos a entalpia de C6H6, que é mais 49. Ok, então vamos lá. 6 vezes menos 394 dá um valor de menos 2.364. 3 vezes menos 286 dá o valor negativo de 858. E aqui, se tem o menos fora, fica negativo, então, menos 49. Quando eu subtrair tudo isso, eu tenho um valor negativo de menos 3.271 quilojoules por mol. Tranquilo, gente? Então, com isso, nós encerramos, né, a explicação da aula do dia 31/3 e correção dos exercícios. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se tiverem dúvidas, podem me procurar pelo fórum do GR8. Também tem o meu Instagram, que está disponível aí para vocês, para tirarem dúvidas. E se precisar também, pode mandar por e-mail.